Olá, está no ar A Palavra é Tua, o podcast do Cindy Jorge. E hoje nós vamos falar sobre jornalismo esportivo, sobre esse universo que encanta e incentiva muitos estudantes a quererem seguir na carreira voltados. A gente já conversou com vários professores e coordenadores de universidades e a grande maioria entra querendo o jornalismo esportivo. E a gente traz como convidado alguém que, além da larga experiência, é presidente da Associação dos Cronistas Esportivos do Rio Grande do Sul, que é o Rogério Amaral, que é um comunicador com larga atuação. Eu vou ler a minha colinha. Com larga atuação no jornalismo esportivo. Ele acumula experiências em importantes emissoras de rádio e televisão. Foi narrador de esportes na Rede Globo, na Rede Bandeirantes. Criou e comandou programas de grande repercussão, como Camisa 10 na TV Bandeirantes, que era difusora, né, Rogério? A gente não pode negar o passado. Claro. Eu também era difusora. E na TV Bandeirantes, e Virando a Mesa na TV Pampa. Além disso, foi o primeiro apresentador do Bom Dia Rio Grande, na então TV Gaúcha, hoje RBS TV. Cobriu Copas do Mundo. Foi nos Estados Unidos, na França, na Coreia, no Japão. Essa última foi coordenador da equipe da Rádio TV Pampa. Precursor de programas esportivos diários na televisão do Rio Grande do Sul como empreendedor independente. Desenvolveu e implementou a TV Inter, a Web TV do Esporte Clube Internacional. Rogério, tu herdaste do teu pai, o Armando Amaral, esse gosto pelo esporte, pelo futebol, porque ele era ligado à federação, né? Sim. Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. É uma honra muito grande poder participar desse podcast com vocês e falar um pouco do jornalismo esportivo, que apesar de eu ter atuado também boa parte da minha vida profissional no jornalismo geral, como tu frisasse aí, o Bom Dia Rio Grande começou comigo, né, na apresentação, quando ainda era um caráter experimental. Não existiam os Bom Dias regionais, tinha apenas o Bom Dia São Paulo, não existia nem o Bom Dia Brasil, e a Rede Globo queria justamente fazer uma experiência em uma emissora que não fosse própria da rede, que fosse uma afiliada, no caso a RBS, e era, sem dúvida alguma, como me parece que até hoje é a melhor das afiliadas da Rede Globo. Então foi escolhida a então TV Gaúcha para fazer esse, vamos dizer, laboratório de um outro Bom Dia que não fosse o Bom Dia São Paulo, e eu trabalhava no esporte e fui escolhido pela gerência de jornalismo para participar dessa experiência, desse laboratório, enfim. Mas o jornalismo esportivo, sim, tem toda essa origem, né, do meu pai. Meu pai era representante da Federação Gaúcha de Futebol para a região das Missões, de onde é a minha família. Minha família é de São Luís Gonzaga. Tá? E o meu pai sempre foi muito envolvido, né, com o futebol. Inclusive, tenho a história de um clube que hoje, infelizmente, já não existe mais lá em São Luís Gonzaga, que é o Ipiranga de São Luís. Normalmente, nós temos esses times, como é o de Erechim, por exemplo, o Ipiranga, pela relação com, né, Independência, Grito do Ipiranga, as cores são as cores da bandeira. É amarelo, é verde. Não. O Ipiranga de São Luís Gonzaga, como meu pai foi convidado para ser o patrono, era o único Ipiranga, pelo menos que eu conheci, que tinha as cores do Internacional, vermelho e branco. Que meu pai era muito, muito colorado. Né? E aí vem a minha origem, né, dentro do futebol. Eu, mas desde menino, quando jovem, joguei, tive a oportunidade também de ter uma experiência nas divisões de base do Internacional. Isso. E aí depois, por aquelas exigências familiares e, vamos dizer, pelas próprias dificuldades técnicas, né, eu tive que deixar o futebol e ficar só com a parte dos estudos, da escolaridade. E aí, mas fiquei sempre com aquilo, né, de querer participar de alguma maneira. E aí eu vi a possibilidade que foi justamente nisso. Claro, tive, né, colegas que já atuavam na área, que de alguma maneira tinham um relacionamento com a minha família, e aí que me encaminharam
para o jornalismo esportivo. E foi aí que começou a minha saga, né, na área do jornalismo pelo esporte. E esses amigos, né, que te deram essas chances, que foi aqui, pelo menos que eu tenho a pesquisa, sim, aqui em 75, foi o Ranzolin e o Lupe Martins. São o Lupe Martins. O Ranzolin eu conheci antes do Lupe Martins, porque nós éramos vizinhos, morávamos na mesma rua ali no bairro Menino Deus. E eu, na época, ainda era moleque de estar jogando futebol na rua, aquela história toda, mas o Ranzolin já era um nome famoso, um nome reconhecido. Mas até ali não tinha eu ainda a pretensão de seguir o jornalismo esportivo. Eu queria mesmo era jogar futebol. E aí depois, efetivamente, para me conduzir para a atividade profissional, aí foi o Lupe Martins, que tinha um relacionamento de amizade da família dele ou de alguma outra família com a minha família. E aí, sim, aí eu já tinha idade para começar a trabalhar e ele me deu a oportunidade. Me apresentou. Na época, ele era da Rádio Guaíba, mas ele participava também de um programa na TV Piratini, na antiga TV Piratini. E aí foi me dando a oportunidade de acompanhá-lo, né? Me abriram as portas também na própria Rádio Guaíba para eu acompanhar a dinâmica, né, do rádio e das transmissões. E acompanhava o Lupe, o Lazier era repórter de campo também, eram os irmãos, né? Na cabine já tinha o Ranzolin, o Lauro, o Rui, e aí eu fui acompanhando. E o próprio Lupe me propiciou, através da Rádio Farroupilha, que era, né, conjugada com a TV Piratini, rádio, emissoras associados. Né? E aí eu comecei na Rádio Farroupilha, fazendo já fazia o setor do internacional. Era um estágio não remunerado, vamos dizer assim, que era justamente para eu ter possibilidade de acesso na atividade e ir aprendendo, né, e colocando em prática. Então, esses foram realmente os meus padrinhos, posso dizer assim, o Lupe Martins e, posteriormente, o Armindo Antônio Ranzolin. Ah, que legal isso, meu Deus do céu. A tua formação primeiro foi de administrador e depois sim, jornalismo, isso, né? Na realidade, aí agora eu termino confessando a minha idade, né? A minha formação acadêmica é em administração de empresas. Uhum. Por aquilo que eu falei, exigência da família, tal, sim, né? O meu pai atuava numa área comercial, tal, era na área imobiliária na época, e aí o meu encaminhamento foi para a administração de empresas, no caso. E o jornalismo, eu cheguei a fazer 2 semestres na faculdade, mas eu sou anterior à regulamentação. Que é 79, né? Eu sou anterior à regulamentação. Eu por pouco não peguei. Deixa eu me entregar também, por pouco eu não peguei essa. Então, se pegar o meu registro profissional, eu acho que eu estou antes do 100, que é justamente isso, né? Porque era anterior à regulamentação da lei. Mas sou francamente favorável que nós tenhamos a volta da exigência do diploma para exercer a atividade profissional. Né? Pode até se considerar algumas exceções, mas aí eu não diria dentro do jornalismo, e sim talvez do radialismo. Uhum. Tá? Mas para exercer as funções que são determinadas legalmente para jornalista, eu sou defensor da volta da exigência do diploma. A gente vê muita, vou usar um termo muito nosso, né? A gente vê muita barbaridade, né, por aí, porque pessoas que não têm essa qualificação. Porque a gente tem... A faculdade não é só ensinar a técnica, né? As ferramentas, a técnica do jornalismo. Mas a questão ética também, né? Qual é a notícia que a gente pode, deve, sabe? Como tratar determinadas notícias. Tudo isso é uma questão ética, né? E a faculdade nos dá isso, né? Principalmente
mundo que a gente vive atualmente, né? De que a gente precisa de muito cuidado com tudo, né? Então, eu acho que, principalmente nesse momento que a gente vive, né? Eu vejo que a questão ética ela é fundamental, sem dúvida alguma, né, nesse contexto. E vejo também o próprio debate, a formação do jornalista, porque isso é muito importante que nós tenhamos, né, no meio acadêmico. Você tem que ter o debate, você tem que ter o contraditório, você tem que ter a convivência com o contraditório. Tá? E a busca, efetivamente, da notícia, né? A busca da veracidade dos fatos. Então, e sem dúvida alguma, isso você desenvolve, né, dentro da faculdade, você desenvolve tudo isso. E isso que tu enfocaste, da ética, é sem dúvida alguma fundamental. Isso que nós precisamos ter entre nós e a sociedade. Hoje nós temos mais opções de comunicação, né? Temos rádios e plataformas, mas isso também acabou colocando no mercado muito mais pessoas despreparadas para fazer as coberturas, né? Então, às vezes, nós temos situações específicas de questionamentos que acontecem em campo ou fora de campo, ou atendimentos junto com torcedores e brigas e coisas que, daí, se tu for pensar... Tá errado, o torcedor não agiu da melhor forma, mas essa pessoa que estava segurando o microfone, ela se comportou com a ética que um jornalista deve ter, de não instigar determinadas coisas. Então, é muito importante essa formação e essa orientação. E, infelizmente, hoje também está acontecendo. Eu me lembro, na época que eu era estudante de comunicação, que eu tinha colegas que ficavam só esperando para poder fazer um estágio no teu programa, na época da TV Guaíba. E era assim, os guris na maior função. Um deles, Eduardo Moreno, hoje, né, um âncora da Globo, ele foi meu colega. E eu me lembro que eles eram toda essa função, porque eles tinham essa preocupação de estar num programa onde eles iriam aprender. Mas eles tinham a preocupação de estar na universidade aprendendo toda a ética. Hoje em dia, essa necessidade... dessa rapidez de vamos lá, precisamos de alguém, contratou ou nem contratou e jogou, acaba acontecendo o que está acontecendo por aí. E aí fica difícil para nós, enquanto sindicato, para ti, enquanto, né, a SEG. Tá, e aí, né, alguns problemas acontecem também porque os problemas não são cuidados na sua origem, né? Porque todo mundo tem que tomar um pouco de cuidado no que está fazendo na hora de uma cobertura jornalística. Porque senão nós somos depois notificados de erros que os nossos colegas podem estar fazendo nas coberturas. Sem dúvida. Essa questão principalmente das novas plataformas, as plataformas digitais, ela abriu um leque muito amplo, muito amplo. Nós temos, o que eu diria assim, um mínimo de cuidado na ASEG. Por quê? A despeito dessa questão atual do profissional de jornalismo não necessitar do diploma e podendo comprovar a atuação, né, já há algum tempo e obter o registro, a despeito disso, nós temos também, para essas plataformas digitais especialmente, muito a questão da outra atividade profissional, que é a do radialista, tá? Que é uma facilidade maior para ser exercida, não podemos desconhecer isso, do que a atividade do jornalista. Então, a exigência mínima que nós temos na ASEG, na Associação dos Jornalistas Esportivos, é que se tenha o registro profissional. É o mínimo. E que essa plataforma ela esteja registrada na Receita Federal para serviço de radiodifusão. Mas eu reconheço que isso é o mínimo. Sim. É o mínimo. Nós temos provocado, e é um projeto que nós colocamos em prática antes da pandemia, e eu quero retomar agora, pelo menos nesse ano, não consegui na minha primeira gestão, nos 2 anos anteriores, fizemos um evento só. Quero colocar em prática o que nós chamamos da caravana da SEG, para percorrer o interior do estado e a gente ter palestras aqui também, em Porto Alegre, para justamente ter esse direcionamento, onde as plataformas digitais, elas são, vamos dizer assim, te permitem uma liberdade maior, mas essa liberdade ela tem que ser exercida com absoluta responsabilidade. Total. Tá? E o que a gente está vendo hoje
é que muitas vezes existe uma liberalidade muito grande por parte daquele comunicador que é identificado com esse ou aquele clube. E esse também é um formato difícil da gente transitar com essa questão da ética, a questão do equilíbrio, porque trabalham muito em cima da emoção do torcedor com o qual ele é identificado. Sim. E isso está gerando, né, recursos financeiros para esses canais de web, para essas plataformas. Então, eu reconheço que é uma situação bastante complexa, delicada, mas que a gente quer trabalhar na origem. Por isso, esse projeto Caravana da SEG é que eu vejo como a possibilidade da gente ir fomentando cada vez mais no profissional da área de comunicação essa consciência, essa conscientização de que mesmo que seja uma plataforma identificada com esse ou com aquele clube, o profissional é, acima de tudo, ou um jornalista ou um radialista, ele tem que ter responsabilidade consigo e com a sua atividade profissional. Isso acaba colocando a cobertura toda em risco, né? E aí acabam acontecendo N situações. Essa iniciativa é maravilhosa. Não, eu vou além. Coloca a cobertura e coloca a própria atividade da crônica esportiva em xeque. Sim. É verdade. Porque nós já vivemos hoje um conflito bastante grande, vamos dizer assim, entre aqueles profissionais que trabalham nas emissoras tradicionais com esses que estão entrando agora nas plataformas digitais, onde não tem uma exigência maior. Para você trabalhar numa emissora tradicional, de alguma maneira você passa por um processo seletivo. Exatamente. Seja um processo aberto de seleção ou seja um processo natural da tua qualificação dentro da atividade profissional. Nas plataformas digitais a gente não vê isso. Então eu espero que cada vez mais as plataformas digitais também possam seguir esse caminho, que é justamente de dar vez para a qualidade do profissional. E quando eu falo em qualidade, entram todas essas questões. Entram as questões do equilíbrio, a questão da ética, e é isso que a gente busca lá na ASEG, de conscientizar o profissional sobre isso. Tu falasse justamente um assunto que eu queria também abordar, que é sobre o jornalista identificado. No nosso tempo, a gente trabalhou junto na TV Gaúcha, na então TV Gaúcha, né, Rogério? No nosso tempo, por mais que até as pessoas soubessem, né? Eu fui repórter setorista, todo mundo sabia que eu era gremista. Mas eu entrava no Beira-Rio com a mesma tranquilidade e recebia o mesmo respeito, porque o meu trabalho era o meu trabalho, não tinha nada a ver com a minha torcida. Claro. Que, evidentemente, que todo aquele que quer trabalhar com futebol, ele tem um time, porque ele gosta de futebol, o pessoal gostar de futebol, ele escolhe um time. Na vida a gente escolhe tudo, né? Senão ia trabalhar com a música, ia trabalhar com música, cinema, cultura, enfim, né? Mas hoje a gente vê bastante isso. E eu vejo que, claro, também é um nicho, ok, né? Mas muda um pouco, né? Porque a gente vai, por exemplo, escutar um programa de debate e tudo mais, e aí, poxa, aí o cara tá mais com a paixão do que com uma análise realmente do jogo, né? Também tem que achar um equilíbrio nisso, né? E eu diria até mais do que a paixão. Ele tá com o caça-clique ligado. Também, Porque ele sabe que o caça-clique é que vai remunerá-lo, tanto diretamente quanto indiretamente através de buscar os patrocinadores. Sim. Então, daqui a pouco, a gente começa a ver não uma realidade do comunicador ou comunicador verdadeiro, é quase uma atividade, eu vou forçar um pouco a expressão, mas quase um teatro. Um artista, começa a fazer. E isso claro que a gente tem aqueles que primam, né, por uma outra situação, num trabalho mais profissional. Desculpe.
Não, acontece. Eu coloco sempre no meio da manhã o alarme para saber que eu tenho que fazer o direcionamento. Mas, enfim, né, retomando. Então, mas o que a gente vê e o risco é justamente nesses que são identificados e que buscam essa notoriedade. E muitas vezes não é nem na defesa do próprio time. Uhum. Sabe? É na sua própria. É trabalhando, né, na crítica exacerbada, exagerada, veemente para o próprio time. Num caso, por quê? Porque ele mexe com isso. Ele sabe que o torcedor vai também partilhar dessa indignação com ele e vai dar audiência. E essa é uma mensuração que é feita com facilidade, porque os números estão ali. Sim. Seja que plataforma virtual for, os números estão ali. Diferente, por exemplo, de rádio, de televisão, né, que tu tem os institutos aí que fazem essa medição. Então é isso que os anunciantes estão procurando hoje. É o número que está ali. É o número de seguidores, é o número de views, tal, e é em cima disso que o pessoal muitas vezes trabalha, né, deixando de lado o que é profissional, né, vamos dizer assim. E acho que é importante também a gente reforçar a importância de uma formação acadêmica que também te dê uma freada, né? Ok, que tem muito jornalista que também tem os seus próprios canais, que também querem os cliques e tudo mais. Mas eu acho que tem que ter esse cuidado, porque senão qualquer um diz assim, bom, eu tenho dinheiro, eu vou abrir uma rádio web, vou fazer, vou acontecer. Mas isso tem muito, né? Isso tem muito. Por isso que eu disse que o que a gente faz é um mínimo de exigência de que o canal de web, seja em que plataforma for, ele esteja registrado, pelo menos isso, registrado na Receita Federal com o CNAE correto, né, que é o de serviço de radiodifusão. Mas a gente sabe, agora, para o profissional ser associado conosco, ele tem que ter o registro. Mas aí pode ter o registro, você faz um curso de rádio e tem habilitação para isso, né, para trabalhar. E aí eu não posso negar a associação e credenciamento para os estádios. Mas o que a gente vê é que o jornalista, aquele que é jornalista de formação, e nós temos vários trabalhando nesses canais de web, é outro perfil. Exatamente. É outro perfil. Sabe? E não buscam tanto essa questão dos cliques. Tá? Eles procuram fazer um trabalho onde possam ser remunerados, mas trabalham dentro disso, de ética, de equilíbrio, né, de informação. Tá? Não trabalham mais na paixão do torcedor. Tá? E isso aí é um alento. Sim. É um alento para que a gente possa... Porque a gente não tem como voltar atrás. Eu não vejo como a nossa realidade deixe de existir e conviver com as plataformas digitais. Não tem como. Nós estamos agora numa plataforma digital. Exatamente. Tá? Então, essa é a realidade. O que a gente tem é que procurar cada vez mais ter a conscientização de quem vai usar essas plataformas digitais e se estão dentro do escopo das nossas relações institucionais, que a gente possa ter, né, se não controle, eu não gosto dessa palavra, mas que a gente possa ter orientação. Orientação e educação cada vez mais. Critérios, né? Os critérios precisam ser seguidos. Sem dúvida. Né? Bom, eu não sou da área do esporte, né? Sou da área da televisão. E quando eu cheguei a fazer algumas coberturas como repórter, cobrir alguma coisa de esporte, mas já tinham mulheres na minha época. Sim. Né? Mas na época de Dona Carla Seabra, né, as mulheres eram assim, a conta-gota. E hoje em dia nós vemos a mulherada está em campo, a mulherada está fazendo cobertura de futebol, que eu acho maravilhoso. Quero saber como é que tu sente toda essa mudança, assim. Tu passou por vocês dois passaram por todo esse período de mudança, né? Onde as mulheres começaram a fazer coberturas e as mulheres... Até vi um post recente de uma menina da RBS, onde ela... pergunta se eu jogo futebol. Eu jogo, mas eu poderia não jogar, né? Essa questão que ainda existe essa cobrança, porque o menino já, quando é pequenininho, já dá uma bola, ele sai jogando. Sim. Então ele poderia falar sobre futebol.
Queria saber a tua opinião sobre esse... Eu nunca joguei futebol. Não sei jogar futebol. Exatamente. Eu adoro futebol, mas nunca joguei futebol. Era isso que ela estava querendo dizer, que ela não precisa jogar futebol para saber de futebol, né? Mas nós somos... Eu já peguei isso caminhando, mas vocês no período que realmente homem falava de futebol, só. Mas se a gente olhar para a crônica esportiva masculina, não são a maioria que jogou futebol. Pior, né? Eles não compõem a maioria. Foram curiosos assim, de jogar. Alguns, como o meu caso, conviveram 3 anos, no meu caso, 3 anos nas divisões de base de um clube profissional, que foi o Internacional, mas a grande maioria não... Né? Também nunca bateu uma bolinha. Nunca bateu uma bola, a não ser fundo de quintal, na rua e coisa. Mas o que eu vejo como importante é o gosto e tu ir buscar o conhecimento sobre, né, o assunto, sobre a matéria. E sobre as mulheres, eu sou suspeito para falar, porque sempre, quando eu tive as minhas equipes, coordenadores das minhas equipes sempre foram mulheres. Tá? Deixa eu tentar me lembrar. E trabalhei quando formei o primeiro programa independente, que foi na então TV Guaíba, o Camisa 2. Eu tinha a Laura Rejane, eu tinha a filha do Paulo Santana, me foge o nome agora, que é a idade. Pior que eu não lembro também. Tinha a Maria Lúcia, que trabalhou, inclusive, né? Maria Lúcia Patamelão. Patamelão. Trabalhou, foi também coordenador depois quando estava na Bandeirantes. Então, eu sempre tive isso. Porque eu sou filho de professora de uma mulher extremamente atuante. A minha mãe, além de professora, foi diretora de colégio, foi, na época, chamava delegada de ensino, hoje é coordenadora de ensino. Então, eu tive um exemplo dentro de casa de uma mulher líder. Tá? Eu sempre levei isso para a minha vida profissional. Tá? E pessoal também, evidentemente, mas profissional que estamos abordando. Então, eu sempre tive mulheres comigo trabalhando ou no microfone ou na função de coordenação. E eu vejo isso hoje como uma alegria muito grande, porque não tem que se fazer distinção. Né? Ou então nós teríamos que pegar assim, estereotipando, porque a mulher tem mais sensibilidade, então o homem não pode falar sobre teatro, não pode falar sobre artes. Não. É ser humano, qualquer um pode falar. Né? Tem que ter gosto por aquilo. Tem que se entrosar cada vez mais com o assunto. E na nossa atividade profissional é isso, tem que buscar. Claro, vamos dizer assim, hoje tem uma facilidade maior, porque na nossa época a gente podia entrar em vestiário, entrevistar os jogadores dentro do vestiário. Sim. Tu já tivesse essa experiência também. Mas não entrei em vestiário. Todo mundo me pergunta isso. Todo mundo me pergunta isso. Eu sempre ficava... Como eu não tinha o programa ao vivo, né, depois dos jogos, eu ficava na porta do vestiário. Claro. Porque lembra, no Olímpico, do vestiário, sim, eles conseguiam fugir para a concentração, sim, lá em cima. Isso. Só que pela porta ninguém... Todo mundo tinha que passar pela porta. Então eu pegava todo mundo ali, ó. A experiência que eu digo é da vivência, sim, não que ela tenha entrado no vestiário. Mas isso fazia justamente, vamos dizer assim, colocava um limitador. Porque os homens podiam entrar, entrevistar os jogadores na banheira, tomando banho e tal, sim, sabe? E as mulheres não. Hoje, com esse novo regramento que existe no futebol, que eu acho que é interessante por um lado e ruim por outro, porque tu perde a relação pessoal, principalmente de acompanhar treinamentos e tal, mas não tem ninguém entra em vestiário, é entrevista coletiva ou entrevista marcada. Sim. Então, não tem mais esse óbice aí. Eu nunca... Eu até poderia ter tentado e ter entrado, mas eu sempre pensava nisso, no constrangimento. Não tanto claro, meu, né? Eu vou aqui, vou olhando para o cara, entrevistando... Sabe, eu acho que aquele que sabe, impactado com aquilo...
eu acho que poderia haver constrangimento. Como não era necessário, não tinha então porquê. Não tinha porquê. Mas era essa a realidade. E hoje a gente está vendo, primeiro começou pela área da reportagem, nós temos excelentes repórteres há bastante tempo, e aí veio a parte do comentário, tá? Onde nós temos não só ex-jogadoras de futebol, mas outras profissionais que não jogaram futebol, mas que são comentaristas, tá? E excelentes comentaristas no mesmo nível dos homens, e até melhores. Até melhores. E agora a gente está entrando numa outra etapa dentro da nossa atividade, que é a narração em televisão. Então, começando. Como tudo que começa, você vai ter uma depuração. Sim. Então, tem muita gente, muitas emissoras, até por o contexto social, dizendo, não vamos ficar de fora, então daqui a pouco tem que colocar. E eu me lembro que quem foi o precursor disso lá atrás foi o Luciano do Vale. O Luciano do Vale, não vou precisar a data agora, mas era na época que ele estava na Bandeirantes, ele fez um concurso de narradoras de futebol. Tá? E ganhou uma menina, eu me lembro bem, porque na época eu estava na Bandeirantes, ganhou uma menina do interior de São Paulo, chamada Luciana Mariano. Tá? E que, inclusive, o meu querido amigo saudoso Luciano do Vale casou depois com ela. Tá? Aliás, o que na vida do Luciano não era, vamos dizer, uma exceção, né? Casar. O Luciano, eu também não posso falar, eu já estou no quarto. Quarto casamento. Mas, enfim, né? É porque a gente gosta. Eu gostei desse negócio de casar. Né? E aí o Luciano, tanto que ela depois ela ficou narradora da própria Rede Bandeirantes, adotou o sobrenome do Luciano, aí era Luciano do Vale e Luciana do Vale. Mas foi ali, ele foi o precursor. Mas talvez, assim, como o Luciano sempre foi um cara muito visionário e tal, tivesse sido muito cedo. E aí não pegou. E agora é que está a gente tendo uma procura maior das mulheres, não apenas para reportagem, para comentário, mas também para a narração. E isso é bom. Isso é bom, inicialmente causa estranheza, né? Porque a gente está acostumado com vozeirão, assim, fazendo a narração e tal, e de repente é uma voz feminina. Causa estranheza, mas a gente começa a acompanhar e a gente vê que, cara, não fica nada de ver, né? E porque isso está sendo na televisão, né? Então a televisão tem uma característica diferente do rádio. Né? No rádio se exige mais a voz porque é o que se tem, né, na comunicação no rádio é a voz. Agora, na televisão, não. A televisão tem um contexto de conciliar a imagem, né, com o áudio. É outro ritmo também, né? Outro ritmo outro time, né? Porque, na verdade, tu tá ali falando as coisas que, como as pessoas estão vendo, não precisa dizer assim, agora o fulano tá com a bola, trocou da perna esquerda para a perna direita, só a pessoa tá vendo. Tu tem que ir além disso, né? Eu digo sempre assim, a grosso modo, a rádio é muito mais adjetivação, claro que tem, né, os bordões criados, mas é muito mais a adjetivação, e a narração de televisão é muito mais adjetivação. Perdão, rádio é muito mais substantivação, é muito mais substantivo. Tá? E a televisão é muito mais adjetivo. É como tu disseste, Carla, porque tu está vendo. Então, tu não tem que dizer que o cara dominou a bola, tu tem que dizer que o cara excelente domínio de bola. Exatamente. Então, é o adjetivo que vai fazer o tom da diferença. Mas isso vai. Eu acredito que hoje a gente tem um número já expressivo de mulheres narrando e a tendência é cada vez mais, né? A crônica esportiva cada vez mais dividir, né, entre homens e mulheres, não há dúvida disso. E essa visão faz a gente também reportar para os acontecimentos que todos os anos a gente acaba tendo, enfim, não é posicionar em cima do fato em si, mas de que eles acontecem, que é a questão do assédio. Sim. Né? Então, a mulher... honestamente, eu vejo muito mais hoje do que no meu tempo. No meu tempo, não sei se é porque a gente levava tudo muito mais assim, né? A gente não via a má intenção, as pessoas brincavam, mas sem uma intenção, sabe, de
de invadir, né, a individualidade do outro, talvez a gente não tivesse o conhecimento que aquilo pudesse ser um assédio também. Eu acho né? que é mais provável. Então, assim, ó, eu confesso que hoje eu vejo isso muito mais e me assusta um pouco, porque isso faz parte de um preconceito, né? Então, acho que nós, como representantes de entidades, eu acho que nós podemos colaborar para que isso, né, se esgote. Eu acho que a gente tem que fazer também uma análise da sociedade no mundo. A gente vive hoje uma situação, por todas as circunstâncias, mais pesado. O mundo está mais pesado. Né? Nós tínhamos isso com maior leveza antes. Vamos dizer, quase pueril uma situação. Hoje não. Hoje a gente tem que mensurar, né, até que ponto está sendo uma brincadeira, que tu tenha relação com a pessoa para isso ser considerado uma brincadeira, e até que ponto tu não tem esse relacionamento para ser considerado uma agressão. Tá? Nós tivemos, né, nessa evolução um lado favorável, que foi justamente a presença feminina nos estádios. Porque antes você tinha, mesmo que fosse brincadeira, a brincadeira, quando ela passava a ser geral, ela era ofensiva também. Uma mulher passando na frente da torcida, de como era chamada, tal. Então, eu sei. Isso era uma limitação para as mulheres irem. Isso foi melhorando, né? Ainda bem que nessa exigência que a gente está, como eu digo, um mundo mais pesado, nisso aí nós tivemos uma evolução, porque hoje as mulheres podem ir com, eu diria até com tranquilidade nos estádios. Sim. Por todo o sistema de vigilância que existe nos estádios, a mulher pode ir participar tranquilamente. Tá? Agora, que realmente acontecem esses assédios, e aí, quando eles acontecem, a gente tem que combatê-los com veemência, eu não tenho dúvida. Se há ainda algum preconceito, se há algum receio, por exemplo, na nossa área, né, de perder posição, de invasão, como se tivesse um direito de propriedade, né? Eu te confesso que eu não saberia exatamente, né? Porque eu não tenho esse preconceito. Eu vou confessar um lado pessoal, eu tenho hoje uma filha de 2 anos e meio e que eu jogo bola com ela como jogava com o meu filho, o Ramiro mais velho. Sabe? Não tem... Talvez com a minha filha mais velha, lá, que está na faixa dos 40, eu não tivesse, vamos dizer, né, a mesma atitude que eu tinha com o meu filho. Tá? Mas aí era mais porque ele e ela eram juntos, então eu dividia as atenções. Mas hoje, a minha atenção é só para essa filha. Eu jogo futebol com ela dentro de casa, né? Vibro, faço gol, ela assiste comigo, assistiu o Grenal, vibrou com o gol de todos os lados, então o gosto dela é o futebol, e eu incentivo isso, mas eu reconheço que existe ainda, para jogar futebol, para as mulheres serem incentivadas a jogar futebol, existe, por parte dos pais, um preconceito bastante grande ainda. Eu vou dar um depoimento pessoal, que eu tenho 2 filhos, uma menina... Sim. Que hoje tem 19 e o menino tem 14. E ela sempre curtiu assim, futebol, mas quando era bem pequenininha, tipo a idade da tua guria, um vestidinho, nós somos gremistas, vestidinho do Grêmio, não sei o que, vestidinho do Grêmio, papapá. E depois ela continuou muito interessada em futebol, não em jogar, mas ela sabe escalação e tal. Ela não mora no Brasil e sabe a escalação do time e tudo, e acompanha pela internet. E o menino, a gente não dava muita bola para essa... Eu, principalmente, não dava muita bola, e meu marido menos ainda, para essa visão dela com o futebol quando ela era pequena. Só que o guri nasceu, ganhou um uniforme do meu pai, do Grêmio, sabe? E aí o outro avô também, e todo mundo incentivando, e ele não gosta de futebol. Ele tá, hoje em dia ele gosta, ele assiste mais os jogos de futebol que não são do Brasil, porque aquela história da liga, não sei o quê, que essa gurizada tem essa mania, né? Futebol europeu. Futebol europeu. Eu não entendo nada de futebol, e ontem na minha casa eles estavam na sala, meu marido e minha filha, que está de férias no Brasil, falando sobre o jogo o tempo inteiro, mas hoje ele fala com ela como ele falaria com o guri. Mas eu acho que teve um período que ele precisou se adaptar, e eu também, porque o meu pai nunca falou de futebol comigo.
era uma coisa, e eu sou filha única, e a única mulher, então o futebol era uma coisa do meu pai, dos meus tios, É que é uma coisa, e nós é uma somos, questão digamos, do tempo, jovens, né? Nós somos pais jovens, digamos, minha filha tem 19 anos, e olha o tempo que se precisou organizar tudo isso. Então, tu jogar hoje com a tua filha é uma maravilha, e eu ver hoje os dois conversando sobre futebol, me deixa também muito feliz, porque tá tudo bem. Mas vocês, até diferentes, comprovam o que era a exceção na época. Exatamente isso. Exatamente. Então, mas hoje não. Apesar de, repito, ainda existe preconceito para jogar, mas não existe mais preconceito de que a menina vá se dedicar a curtir o futebol, até de entrar, trabalhar na com comunicação. E com as amigas, minha filha tem as amigas que hoje se organizam para ir na arena, as gurias gremistas. Não, entrar no estádio está bem tranquilo, eu acho, nesse sentido. Claro, sempre vai ter um engraçadinho, né, Rogério? Não, mas, por exemplo, a minha filha mais velha, que também está nessa faixa do irmão, nos 40 anos, ela também ia com um grupo. Na época adolescente, elas iam com o grupo da escola tal, iam para o estádio, né? Mas nunca teve o gosto de querer jogar o futebol, mas ia, né? Torcer tal. Mas isso, da mesma maneira que na crônica esportiva, na atividade profissional, foi sendo quebrado, também no futebol tem que se quebrar, também na prática do futebol, porque tem outros esportes aí que são praticados, mas tem que ser estimulado, tem que ser incentivado. Né? Os clubes precisam investir. Né, a própria CBF hoje tem uma exigência que os clubes tenham o seu departamento de futebol feminino. Tá? Então, isso, cada vez mais, tem que ser estimulado pelas entidades que são as promotoras do esporte. Né? No caso do futebol, é a CBF. E as empresas para patrocinar também, né? Porque tem as empresas aí largam um monte de dinheiro para trazer o fulano que vem não sei da onde, lá da Europa. E com as jogadoras, claro, a gente tem aquelas tops que marca e tudo mais, mas nenhuma está aqui. Não, mas a gente está vendo que isso também está evoluindo a partir das entidades organizadoras. Né? Os campeonatos, os certames, cada vez mais são para as divisões de base também, que é justamente para fomentar isso. Né? Do início, desde a criança, para que a menina também possa praticar o esporte e que tenha um futuro para ascender, né? Para crescer dentro da atividade profissional. Isso é importante. E é importante isso porque reverte também para o nosso lado, né? No lado da crônica esportiva. Que aí nós temos mais a atenção, não é? O que era pouco na tua época, Carla, de repórter, agora a gente tem muito mais. Tá? Então, isso é positivo. Positivo. É verdade. Eu fico agora me veio assim uma imagem assim fantasiosa, né? Eu lembro porque no meu tempo a gente não tinha essa coisa da sala de imprensa e tudo mais, né? Era aquele mundaréu de fio no gramado que dava um nó, né? Antes de começar o jogo, era um espaguete. E aí como a gente tinha cobertura às vezes do jogo ao vivo, eu ficava atrás de uma goleira, né, para fazer os comentários. E aí, claro, quando eu entrava no gramado, tinha coro. Né? Eu tinha 19 anos também, né, Rogério? Então, assim, era outro patamar, assim. E aí, imagina, uma mulher, uma menina, né? Vinha, assim, aquele coro, né? E hoje... eu fico imaginando, né? Hoje, numa partida de futebol feminino, imagina entrar o repórter homem e a galera... Me veio essa imagem agora, eu digo, que é o contraditório, né? Mas todo mundo ia achar graça, né? Quando no nosso tempo não tinha graça nenhuma, né? Mas é uma coisa, como a gente vê, né? A evolução dos tempos, né? A mudança, pelo menos, né? A mudança, pelo menos, salutar disso, sem dúvida alguma. Eu acho que é importante, né? Eu falando como mulher aqui, e a Vivi, eu e a Vivi estamos num sindicato que hoje é diretoria de maioria feminina, numa profissão que a maioria é mulher, né? E a gente está, mas apesar disso, temos só em 81 anos de entidade 3 mulheres presidentas, né? Então, mas estamos... Pois fazendo a SEG que não teve ainda. Nenhuma. Pois é.
Mas estou pensando nisso. Não, temos quantas mulheres, né? Não. Enfim, mas eu acho que assim, é uma caminhada lenta, tem sido lenta, mas tem sido uma caminhada que eu acho que não tem volta. Não. Né? Talvez por ser devagar, embasada e tudo mais, não tenha volta. Mas, eu te interrompi. Não, é a respeito justamente disso, da participação feminina na parte diretiva das entidades, das associações de classe, como tu estavas reportando. Eu fiz questão que nós tivéssemos, na minha primeira gestão, eu não tive na diretoria executiva nenhuma mulher. Quem eu convidei tinha compromissos, não podia, mas nos conselhos deliberativo e fiscal eu tive a presença feminina. E agora, para essa gestão, eu trouxe, que era integrante, inclusive era presidente do Conselho Deliberativo, trouxe para a diretoria executiva como vice-presidente, tá? Que é a Ana Guiar, da Rádio Guaíba. E eu entendo que é por aí a preparação para que nós possamos ter, talvez, né, na próxima gestão, já uma mulher dirigindo. Tem as outras integrantes do Conselho Fiscal também. E, enfim, o processo eleitoral ainda demora até só no outro ano. Sim, mas vai muito dessa convivência. E eu entendo também que muitas não queiram ainda participar ativamente ou não possam participar ativamente, porque a gente não pode desconhecer o outro lado, né? Não é só atividade profissional, o lado pessoal das mulheres. Muitas vezes, como responsável pela casa e tudo mais, tem uma jornada que é mais sacrificante que a do próprio homem. Então, muitas vezes não pode se comprometer com uma entidade de classe porque não teria tempo para isso, para se dedicar. Mas, à medida que consiga conciliar, eu acho interessante que também as mulheres participem, né, como vocês participam de função diretiva aqui no Cindy Jorge. E isso eu quero estimular também na nossa entidade, que é especificamente de cronismo esportivo. Isso é legal, isso é bem... É bem positivo, né? E isso me faz lembrar também que já temos, né, presidentes de clube, presidentas mulheres, mas são pouquíssimas, né? Poucos. Nós tivemos, a aqui gente no Rio Grande do Sul, os próprios clubes eles têm ainda, é um reduto bem masculino. Sim. Nos conselhos deliberativos elas já integram mais, né, num número maior, e o que era uma exceção em tempos atrás agora já é quase uma rotina. Mas não tenha dúvida, ainda, né, o mundo masculino impera nos clubes de futebol. E na função diretiva nós temos uma grande exceção hoje no Palmeiras, mas porque vem também, né, de uma atividade profissional, onde é dona de empresa e tal. Mas teve o gosto pelo futebol para dirigir o clube. Isso eu acho que vai demorar um pouco mais ainda. Eu acho que isso ainda vai ter um tempo e não sei se nós teremos uma mudança significativa nisso. Talvez a gente até nem tenha tantas mulheres interessadas assim também na área, então não sei, mas que seria interessante. Bom, falando especificamente do cronista esportivo, Rogério, desde a reportagem, comentarista, narrador, quais são, na tua opinião, tá, que já convivesse com vários, já formasse muita gente também, as principais características para que faça um trabalho de qualidade? A primeira delas é gostar. Tem que gostar daquela atividade, né, saber que vai ter que se sujeitar a muitas situações de sacrifício, abrir mão, se quiser ter destaque. Porque a concorrência é grande. Né? E nós não temos um mercado de trabalho, mesmo com as plataformas digitais, um mercado de trabalho que se possa dizer, vai absorver a maioria. Não, ela é uma luta contínua, seletiva, e a primeira coisa que tem que fazer é isso, é ter gosto, se é para o esporte, para o futebol especificamente, ter gosto para isso e viver com a informação disso. E principalmente para quem vai começar na reportagem,
Hoje, a gente tem também, pelo advento das plataformas digitais, mas pela programação esportiva de algumas rádios tradicionais, nós temos um espaço muito maior de opinião do que na minha época. Na minha época, repórter só informava, repórter não dava opinião. A opinião era para o comentarista. Exatamente. Tá? Então, hoje nós temos aí, né, eu brinco, tem comunicador, seja jornalista ou radialista, que ainda está quase de fralda, que já está emitindo opinião com conhecimento, tal, porque tem espaço e o espaço exige isso. Sim. Tá? Agora, para quem quiser se destacar como repórter, eu continuo entendendo que o maior patrimônio do repórter é a informação. Pode ser um bom analista, ter conhecimento, né, do esporte, do futebol, mas, acima de tudo, tem que estar bem informado. Tá? Tem que desenvolver as suas fontes, tem que buscar... Não é a questão do fura, dei furo daqui primeiro. Não. Para mim, mais importante do que a notícia ser dada em primeira mão, mais importante é tu ter informação completa da notícia. É uma informação consistente, né? Isso eu vejo como muito mais importante. Então, eu entendo assim, primeiro é ter o gosto pelo que vai fazer. E depois é dedicação para isso. Dedicação. E repórter tem que ter informação. E saber que nunca terá um fim de semana em casa. Eu estava pensando nisso. Esse é no jornalismo em geral, né? Tem esse detalhe. Eu vivi muito isso, né, com a minha primeira esposa, que tu conhecesse bem, né, a Rosa. A Rosa trabalhava na área, né, do jornalismo geral e eu trabalhava no esporte. Então, o que acontecia no fim de semana? Ela trabalhava no sábado e eu folgava. Ela folgava no domingo e eu trabalhava. Tá? Então, era realmente complicado. Era difícil a gente ter um fim de semana. Tá? Por isso que os meus filhos do primeiro casamento, nenhum deles que seguiu o jornalismo. Foram para uma área, né, vamos dizer, paralela para a publicidade, né, que também é área de comunicação. Mas liberdade, né, de horários e tudo. E remuneração também. A gente, é uma luta, né? Mas principalmente por isso, né? Porque eles conviveram na idade de crianças e início da adolescência, com a dificuldade da gente conciliar os horários no final de semana. Verdade. Então tem que saber isso também. Que não vai ter fim de semana de folga, a não ser no período das férias. Faz tantos anos que eu não tenho assim, sabe, tipo fim de semana completo. Agora até tem alguns assim, mas assim, feriado, né? Que bom tem feriado. Para quem? Para nós não, mas na nossa época, feriado, a gente vibrava quando estava empregado porque ganhava em dobro. O feriado. Era a única vibração com o feriado, mas não pela folga. Exatamente. São características da profissão. Que isso também, quem vai encarar tem que saber. E aí não é só na área esportiva, é no jornalismo geral. Mas a exigência da profissão. Mas é apaixonante. A gente que gosta, né? Realmente é. E aí, no nosso caso, né, do esporte, do futebol, junta duas paixões. Né? Pela comunicação e pelo esporte. É verdade. Isso. Rogério, muito obrigada por ter atendido o nosso convite. Foi que agradeço um ótimo bate-papo, assim, foi bem gostoso a gente conversar. E vamos cada vez mais estreitar as relações, né? Afinal, nós somos vizinhos de porta aqui, né? É verdade. O Sindicato dos Jornalistas com a Associação dos Cronistas Esportivos aqui, no Centro Histórico de Porto Alegre. A gente tem que valorizar isso aí. É verdade, um dos prédios mais antigos, eu acho, que tem no centro, né? E é verdade. Agradeço imensamente essa oportunidade. Não sei se vim ao encontro do que vocês pretendiam para esse bate-papo. Com certeza. Foi maravilhoso. Mas para mim foi muito agradável conversar com vocês, falar um pouco de mim, falar um pouco da atividade profissional, né? E conclamar sempre isso, né? Independente de ser na área esportiva, qualquer área que for, se vai atuar principalmente nas plataformas digitais, porque nós sabemos que nas emissoras tradicionais, nos jornais tradicionais, a gente tem um cuidado, né, maior,
mas nas plataformas digitais também que se tenha isso, né? Que se tenham esses critérios, que se tenha esse equilíbrio, que acima de tudo que se tenha ética entre nós, ética de nós com a sociedade, e especialmente de nós com a notícia. É isso. Muito obrigada. E rumo aos 80 anos da SEG, né? O ano que vem. Isso, o ano que Muito vem, bem. né? O ano que vem. Muito bem. Aí, como vocês completaram o ano passado, nós vamos para o ano que vem, com os 80 anos da entidade Muito também. bem. Obrigada. Eu que agradeço. E semana que vem a gente começa a falar sobre o mês da mulher.